Olá! Hoje a gente vai fazer uma jornada e tanto. Vamos começar com um mundo que a gente pode ver e tocar, mas depois vamos mergulhar fundo, bem fundo mesmo, até o nível subatômico. Tudo isso para desvendar um segredo fundamental, afinal de contas, do que tudo é realmente feito. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta leva a gente para o coração da matéria, para o centro da própria existência. E é exatamente para lá que a gente vai hoje. Então, qual o nosso roteiro? A gente começa com o básico, do que tudo é feito. Depois, mergulha na tabela periódica, dá uma espiada dentro do átomo, descobre quando os átomos se dão as mãos e, por fim, entende sólido, líquido e gás. Prontos? Vamos nessa! Bora lá! Primeira parte, do que tudo é feito. Antes de a gente olhar para os tijolinhos, precisamos entender o que é a construção, certo? E a base de tudo, absolutamente tudo, é o conceito de matéria. E o que é matéria? A definição é super direta. É qualquer coisa que tem massa e ocupa espaço. Simples assim. A cadeira, a mesa, até o ar que a gente respira. Tudo isso é a substância física do nosso universo. E aqui vem o grande segredo. Toda essa matéria é feita de partículas minúsculas, os átomos. Para ter uma noção do quão pequenos eles são, pensa num fio de cabelo. A largura de um único fio tem mais ou menos 500 mil de átomos. Dá para acreditar? Eles são os verdadeiros blocos de montar de tudo que existe. E o nome deles tem história. Átomo vem lá do grego átomos, que significa indivisível. A ideia foi dos filósofos gregos. Eles imaginaram que se a gente ficasse dividindo algo sem parar, uma hora chegaria numa partícula que não daria mais para cortar. Uma intuição genial. Mas como a gente vai ver, a história fica ainda mais interessante. Ok, segunda parte. Vamos falar da tabela periódica. Se os átomos são os blocos de montar, quantos tipos de peças diferentes existem? É aqui que a ciência entra para organizar a casa. O número mágico é 118. São 118 tipos diferentes de átomos ou elementos que a gente conhece. A maioria deles, 92 para ser exato, a gente encontra por aí na natureza, como oxigênio e ferro. Os outros 26 foram criados em laboratório. Cada um desses é um sabor único de átomo. E para colocar ordem nisso tudo, lá em 1869, o cientista Dmitri Mendeleev teve uma sacada genial: a tabela periódica. E o legal é que ela não é só uma lista, sabe? O jeito que ela organiza os elementos revela padrões e até ajuda a prever como eles vão se comportar. É quase um mapa do tesouro da química. Cada quadradinho desses é tipo o RG de um elemento. Ali tem 4 informações essenciais: o número atômico, o símbolo, o nome e a massa atômica. É um resumo completo de quem é quem no universo dos elementos. Terceira parte, dentro do átomo. E aqui a coisa fica interessante. Lembra que átomo queria dizer indivisível? Pois é, a ciência descobriu que dá para ir mais fundo. Então, vamos dar um zoom para dentro do que um dia foi considerado o fim da linha. E o que a gente encontra lá dentro? 3 partículas ainda menores, as verdadeiras estrelas do show subatômico: os prótons, os nêutrons e os elétrons. A estrutura deles é fascinante. Bem no centro, a gente tem um núcleo. É lá que ficam os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que são neutros. E gerando em volta desse núcleo, como se fossem planetas, ficam os elétrons, com sua carga negativa. E são essas cargas elétricas que comandam tudo. A regra é simples, que nem ímã. Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Essa atração entre os prótons positivos no núcleo e os elétrons negativos ao redor que não deixa o átomo se desmontar. A analogia do sistema solar é perfeita para visualizar isso, né? O núcleo, pesado e positivo, é como o nosso Sol, e os elétrons, levinhos e negativos, são os planetas, presos nessa órbita por uma força de atração invisível. Certo, fomos até o coração do átomo. Agora, vamos começar a subir de novo. Quarta parte. Como é que esses átomos se conectam? Como eles dão as mãos para construir tudo que existe? O segredo todo está nos elétrons, mas não em qualquer um. São os que ficam na camada mais de fora do átomo, os chamados elétrons de valência. Pensa neles como as mãos do átomo, sempre prontas para interagir com outros.
E uma das maneiras mais comuns de eles se conectarem é justamente compartilhando essas mãos, esses elétrons. Para ficarem mais estáveis, os átomos compartilham seus elétrons de valência e, quando fazem isso, formam grupos que a gente chama de moléculas. É assim que os elementos se juntam para criar coisas novas. Muito bem, chegamos nas moléculas. Agora, na nossa última etapa, vamos dar o passo final e entender como o comportamento delas cria os estados da matéria que a gente vê todo santo dia. Vamos começar pelos sólidos. Pensa num cubo de gelo. Ali, as moléculas estão super organizadas, grudadinhas umas nas outras numa estrutura bem rígida. Elas até vibram um pouquinho, mas não saem do lugar. É por isso que um sólido tem forma própria. Agora, nos líquidos. Aqui, as moléculas já têm mais energia. Elas ainda estão perto umas das outras, mas conseguem deslizar, passar umas pelas outras, tipo gente se movendo numa multidão. É por isso que a água flui e pega o formato do copo. E, finalmente, os gases. Nos gases a festa é total. As moléculas têm energia de sobra, estão super afastadas e se movem para todo lado, numa bagunça completa. Elas se espalham para preencher qualquer espaço que encontrarem. Por isso, um gás não tem nem forma, nem volume definidos. E assim, fechamos o ciclo. Olha só que jornada. Saímos das partículas subatômicas, subimos para os átomos, depois para as moléculas e chegamos aos estados da matéria. É simplesmente incrível pensar que toda a complexidade do universo nasce de algumas peças e regras tão fundamentais. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. No nível mais básico de tudo, o universo se constrói compartilhando, se conectando. Se os próprios átomos encontram estabilidade e criam coisas novas quando se unem, o que será que isso pode sugerir sobre a importância da conexão e da criação no resto do universo, hein? Fica aí pra gente pensar.